Você já imaginou despertar o seu potencial criativo para atingir os seus sonhos e objetivos, para solucionar os seus problemas cotidianos, fazendo absolutamente nada? Como assim, fazendo nada? Meu nome é Adriano Ribeiro, sou consultor e professor de criatividade e um dos inspiradores do World Creative Day do Rio de Janeiro. Vem comigo que eu vou te contar sobre. Antes de entendermos sobre essa coisa de despertar o nosso potencial criativo fazendo nada, é interessante a gente expandir a nossa consciência sobre esse conceito. O que é criatividade? Saturnino Della Torre vem dizer que a criatividade está disfarçada de inovação no mercado profissional, está disfarçada de fantasia no meio infantil e das crianças e está disfarçada de talento no meio dos gênios. Já o psicólogo e professor Csikszentmihalyi vem nos dizer que a criatividade nada mais é que a habilidade de produzir ideias valiosas diante de um equilíbrio entre a capacidade do indivíduo de solucionar aquele determinado problema e o tamanho desse desafio. Murilo Gun vem simplificar essa definição. Ele nos ajuda dizendo que criatividade nada mais é que a nossa capacidade de utilizarmos a nossa imaginação para resolver problemas, tendo em vista que nós sempre fomos influenciados a utilizarmos a nossa memorização para esse tipo de coisa. Se não fosse a nossa capacidade de imaginar, de prever aquilo que era o improvável, aquilo que ainda não aconteceu, muito provavelmente a gente ainda não teria saído das cavernas. Meu papel aqui não é entrar numa linha única de o que é criatividade, uma resposta única, porque eu acredito justamente que a divergência dessas ideias e visões é que faz com que a gente possa expandir esse conceito. O fato é, a criatividade ela pode ser definida num viés biológico, ela pode ser definida num viés psicológico, ela pode ser definida num viés sociológico, filosófico, mas ela de fato é um bem social, um bem de desenvolvimento humano, um bem de desenvolvimento do nosso futuro. A criatividade transcende esses conceitos que podem ser considerados sociais. Se observarmos dentro do campo sutil, a criatividade ela está presente do chakra sexual. No chakra sexual, a nossa capacidade de criar é explicitamente mencionada ali como um aspecto criativo. Se você observar na astrologia, a quinta casa astrológica é a casa da criatividade. E a ciência que estuda o tempo, que é uma das linhas da cosmologia, tem uma energia chamada Águia Azul, que é a energia da criatividade. A provocação que eu quero trazer aqui é que o conceito de criatividade ele é muito maior do que processos criativos. Ele é muito maior do que, por exemplo, a inovação. A inovação nada mais é do que uma convenção de uma necessidade ou de um desejo social. Trata-se de uma aceitação. É necessário um ok de alguém, é necessário uma assinatura de um gestor, de um líder. É necessário ser atendido. Diante dessa vasta e enriquecedora divergência de ideias e conceitos sobre criatividade, e no meu trabalho de pesquisa, eu entendo que criatividade nada mais é do que um estado de percepção. Uma energia, uma frequência no qual, a partir do momento que a gente expande a nossa consciência, a gente consegue acessá-la, ela se manifesta em nós. Sendo assim, eu dividi a criatividade em duas perspectivas principais. A perspectiva da criatividade exploratória e a criatividade intuitiva. A criatividade exploratória, ela pode ser manifestada através de combinações, gente. Murilo Gun chama de combinatividade. É, na verdade, o enriquecimento dos nossos inputs. O que seriam os inputs? Tudo aquilo que a gente consome, seja o consumo de conteúdos, seja o consumo de experiências, seja a troca de aprendizagem, troca de ideias com pessoas, seja participando de redes e comunidades. Esse HD, digamos assim, de inputs, enriquece a nossa possibilidade de combinação. E a partir daí é possível a gente criar ou combinar aquilo que ainda não foi combinado ou criado, aquilo que ainda não existe, o improvável, e realizarmos testes, fazermos a lapidação e a melhoria contínua dessas ideias. Para aquelas ideias que surgem durante um banho, ou durante uma corrida, ou numa prática meditativa, ou até mesmo tomando uma cervejinha com seus amigos, e aí do nada surge aquela ideia que para tudo você, pô, tive um insight, preciso anotar aqui e tal. Para essas ideias eu chamo de criatividade intuitiva. É aquela criação, é aquela idealização, são os insights que surgem a partir das nossas intuições.
E a partir desse modelo criador, eu criei uma abordagem chamada a abordagem do nada. É um termo, um dito popular que muitas das vezes a gente utiliza quando a gente não tem muita ideia de onde vem. E, na verdade, essa abordagem, apesar de ser do nada, vocês vão ver que é do tudo. Do nada vem do do, de fazer, em inglês, N de nutrição, A de aceitação, A de acomodação, D de direcionamento e A de amadurecimento. Vamos ver cada uma dessas etapas agora. O do nos convida para fazer esse primeiro passo, para darmos essa ação, mas não de qualquer forma e não de qualquer lugar. É extremamente necessário que essa ação esteja conectada com o seu coração, que essa ação esteja conectada com o seu propósito. Já a segunda etapa dessa abordagem é a etapa de nutrição. Aqui é um convite para nós expandirmos a nossa consciência em relação a esse termo nutrição. Eu não estou me referindo somente ao que a gente come. Eu estou me referindo aos lugares que a gente vai, ao que a gente vê, ao que a gente escuta, ao que a gente fala. Todo esse processo está nos nutrindo. E o que a nutrição tem a ver com a criatividade? Nós possuímos algumas ondas cerebrais que se manifestam a depender das situações que estamos vivendo. Então, por exemplo, se a gente está numa situação de medo ou de perigo, onde a nossa atenção está voltada para um foco específico, a onda cerebral que está se manifestando é a onda cerebral beta. Se a gente está no momento de tranquilidade, de relaxamento, a onda cerebral que se manifesta é a onda alfa. A gente pode também estar manifestando a onda teta até a delta num estado de sono profundo, por exemplo. Mas existe uma onda cerebral chamada gama, que é responsável por esses insights, por essas ideias que surgem no seu banho, para o que a gente chama de eureka. Tive uma ideia, não sei o que você para tudo e toda a sua mente está voltada para essa ideia que acabou de surgir, de fazer um download, né? Essa onda cerebral gama, ela funciona como se fosse um tsunami. Como funciona o tsunami, gente? Uma onda não precisa secar, não precisa se esvaziar, para depois ela se forma e vem aquela força de água. Então, esse processo de secagem, esse processo de esvaziamento é o que eu chamo de nutrição. É o momento que a gente não está trabalhando nossa mente para resolver algo. É o momento que a gente está se distraindo. É o momento que a gente está praticando um esporte. É o momento que a gente está no nosso lazer. É o momento que a gente está numa prática meditativa. Tudo isso é um processo de esvaziamento. Tudo isso é um processo de nutrição. Então, quando a gente está atento a se nutrir, quando a gente está atento a esvaziar a nossa mente, é um momento de florescimento de ideias. É um momento onde a onda gama se manifesta e aí sim é propício para que você tenha esses insights, para que você tenha esses downloads que vêm do nada. A etapa de aceitação nada mais é do que um processo de desbloqueio criativo. É um processo de reaprendizagem criativa, diante de mitos e bloqueios que nós aprendemos, diante de um sistema de crença que a gente carrega desde sempre. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Existe um mito do criativo que é o mito do dom, ou seja, a criatividade é um dom. Tem pessoas que nasceram criativas e pessoas que não nasceram criativas. E na verdade isso não existe. Lembrando que criatividade é a capacidade de utilizarmos a nossa imaginação para resolver problemas. E todo ser humano tem a capacidade de imaginar. Logo, todo ser humano é criativo. Existe também o mito do artista, que criatividade é coisa para artista. Se eu mexo com exatas, por exemplo, eu não sou um cara criativo. Isso é um mito. Existem os bloqueios criativos. Por exemplo, o bloqueio do gabarito. Desde sempre a gente convive com um modelo de ensino, de educação, onde tem uma figura do professor e 40 alunos ali precisam chegar na resposta única que aquele professor está pensando ou imaginando. Então, crescem adultos ali achando que a vida tem uma receita de bolo, achando que a vida tem uma resposta certa e única a ser seguida. E a gente sabe da importância da divergência de ideias para o modelo criativo. Existe também o bloqueio do erro. A gente desde sempre aprendeu que errar é ruim, mas na verdade não, gente. Errar é maravilhoso, porque é a partir desse erro que a gente aprende. Dentro da etapa de aceitação, nós temos a questão da restrição. Para o processo criativo, gente, ao contrário do que muitos imaginam, a restrição ela é maravilhosa, porque é com base na restrição, é quando a gente limita
as possibilidades que também é possível o nosso florescimento criativo. Não à toa, muitas das vezes as pessoas falam que os brasileiros são criativos, muito porque os brasileiros vivem restrições, vivem dificuldades de vida e a partir daí surge e floresce a criatividade. Se você for perceber, por exemplo, numa peça de stand-up, de improviso, aquilo flui bem porque simplesmente as pessoas aceitam a restrição. Então, por exemplo, se tem um ator lá e a pessoa lá da plateia fala: agora você vai ser um urso amarelo da Jamaica. O ator ele não vai questionar aquele pedido da pessoa que está assistindo. Ele simplesmente não vai falar: não quero ser um urso, eu quero ser um leão, porque isso quebra o flow da improvisação. Ele simplesmente aceita essa restrição que foi dada e ele vira ali o urso amarelo da Jamaica e as coisas começam a fluir de forma criativa porque ele aceitou essa restrição. Então, dentro do processo de aceitação, a restrição ela é muito bem-vinda para o florescimento criativo. Depois da etapa de aceitação, nós vemos a etapa de acomodação. No meu trabalho de pesquisa sobre criatividade, eu entrevistei pessoas que são consideradas criativas, que se assumem serem criativos. E uma dificuldade que foi incomum a elas é que elas se perdem nas ideias, que elas têm muitas ideias, até mesmo durante esse período de esvaziamento, né? Muitas das vezes elas não têm consciência disso, mas elas surgem muitas ideias, só que elas não têm um processo de acomodação, de anotação dessas ideias. Então, do nada, eu coloquei essa etapa de acomodação, que é justamente para que a gente possa prever esse momento de acomodar, de tirar do tácito, daquilo que está na nossa mente e colocar para o explícito. Ou no momento, através de um caderno, ou de um post-it, ou de um celular, ou até mesmo de um fluxo organizado de acomodação de ideias. E depois da etapa de acomodação, você tem a etapa de direcionamento dessas ideias. O que é o direcionamento? Depois que você acomodou, em algum momento você vai revisitar essas ideias e direcionar ela para um projeto que você está fazendo, direcionar ela para um projeto que vai acontecer, direcionar ela apenas para o seu consumo de informação e depois descarte. E nesse processo de direcionamento que você começa a dar uma consistência para aquilo que foi criado. E depois do direcionamento, nós temos, por último, mas não menos importante, o amadurecimento dessas ideias, que nada mais é do que uma etapa de lapidação daquilo que foi criado, ou então de masterização, ou melhor dizendo, a melhoria contínua daquilo que foi idealizado. E sendo assim, a gente conclui essa abordagem do nada. O do de fazer, o N de nutrição, o A de aceitação, o A de acomodação, o D de direcionamento e o A de amadurecimento. Espero que essa abordagem faça sentido para vocês e que essa expressão do nada nunca mais possa ser a mesma depois desse vídeo e depois de você praticar esse processo criativo, intuitivo de florescimento de novas ideias para a sua vida. E no dia 21 de abril, através do World Creative Day, estarei fazendo uma live sobre criatividade e sobre essa abordagem do nada. Espero que vocês estejam presentes, que participem e nos vemos até lá. Arru!